Nesta manhã daremos continuidade à nossa série intitulada Encontros com Cristo. Série esta que tem por objetivo apresentar a pessoa e obra de Jesus por meio das Escrituras, a fim de que nós possamos dar a nossa própria resposta a duas questões principais de nossa existência. Quem é Jesus e qual o impacto disso em minha vida? O texto que leremos nesta manhã é uma passagem muito conhecida, a história de Zaqueu, o homem que subiu numa árvore para ver Jesus. E neste encontro entre Jesus e Zaqueu, eu gostaria que buscássemos responder a três perguntas nesta manhã. A primeira pergunta: quem era Zaqueu? A segunda pergunta: quem é Jesus? E a terceira pergunta: como as duas respostas anteriores se relacionam? Vamos então ao texto no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Vamos então, a palavra de Deus diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Deus, pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Por meio da sua palavra, pedimos que teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã a observarmos, a compreendermos e a vivermos as verdades que o Senhor tem para o seu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O nosso texto, então, como eu disse, é um texto muito claro e conhecido. Se você tem algum tempo de igreja, você já deve ter ouvido essa história. Se você é uma criança, um adolescente, certamente você já viu na escola dominical uma aula sobre Zaqueu, o homem que subiu na árvore para ver Jesus. Mas para respondermos essa primeira pergunta, quem é Zaqueu, precisamos olhar por duas perspectivas. A perspectiva humana, que nos mostra que Zaqueu era um dos principais, se não o principal, dos publicanos de sua região, e era um homem muito rico. Eu não sei o quanto você está familiarizado com esse título publicano, mas este era um cargo exercido por judeus, como se fosse um funcionário público do governo que oprimia os judeus naquela época, que era o governo de Roma. O publicano nada mais era do que um coletor de impostos a serviço de Roma, cobrando impostos dos judeus. Então, um publicano, entre os seus, ou entre o povo judeu, era considerado como uma pessoa altamente desprezível, um traidor da sua gente, pois não somente trabalhava a serviço de Roma, como também, de certa forma, ganhava comissões pelo seu bom êxito. Ele não só cobrava impostos, mas recebia um agrado ou uma comissão por cada vez mais impostos que ele cobrava. Agora notem o nível, provavelmente, que Zaqueu era rejeitado. Ele não era só um publicano. O texto diz que ele era o chefe dos publicanos daquela região. Este é o homem que nos é apresentado e que demonstra, de certa forma, algum interesse na pessoa de Jesus. Um homem rico, completamente desprezado entre os seus, mas que quer ver Jesus passar por ali. Um homem rico, rejeitado,
Por conta da sua estatura e também por conta da salvaguarda da sua vida, Zaqueu não poderia se enfiar no meio dessa multidão. Lembre-se, ele se enfiaria ou estaria no meio de uma multidão de pessoas que o odeiam. Mas também o texto fala da sua estatura. Mas diz que Zaqueu deu o seu jeito. Literalmente, Zaqueu deu o seu pulo. Pulou em cima de uma árvore para ali ir ver Jesus. Este é o Zaqueu que nos é apresentado aos olhos humanos. Alguém que não é aceito ou que é desprezado pela sua sociedade por aquilo que faz e que de certa forma tem algum interesse em ver a pessoa de Jesus. Mas então gostaria que nós olhássemos agora pela perspectiva divina a respeito deste homem. Nós iremos voltar para a cronologia da narrativa, mas eu vou me adiantar um pouco mostrando o que o texto nos diz a respeito de Zaqueu. O texto nos diz que no relacionamento entre Jesus e Zaqueu, ele culmina com as palavras em que Jesus diz que veio buscar os perdidos. Jesus diz que veio para salvar os perdidos. É evidente que Zaqueu tinha interesse em conhecer quem Jesus era. Era evidente que Zaqueu tinha alguma curiosidade a respeito deste homem que haveria de passar por ali. Aquele homem que provavelmente Zaqueu já havia ouvido coisas a seu respeito. Mas a verdade é que aos olhos de Deus, Zaqueu era um homem completamente perdido, precisando ser resgatado. Assim como Zaqueu, você pode estar interessado em saber a respeito de Jesus. Você pode até concordar ou gostar com aquilo que o cristianismo defende. Você pode ser um simpatizante do cristianismo. Você pode ser um simpatizante da pessoa de Jesus. Você pode estar acostumado com as tradições cristãs. Você pode ser alguém que viveu a sua vida em família, dentro de uma igreja, que aprendeu histórias a respeito de Zaqueu e da Bíblia. Você pode ser uma criança que ouve constantemente a respeito de Jesus. Mas se a sua relação não estiver atrelada com a pessoa de Jesus por quem Ele é, mas simplesmente por costumes, por curiosidade, numa superficialidade, você está tão perdido quanto Zaqueu. Zaqueu, neste texto, representa a condição humana distante do Senhor, a condição caída. Certamente, a riqueza que fora conquistada por Zaqueu foi conquistada por meios ilícitos, não só cobrando os impostos, fazendo o seu trabalho, mas também usurpando cada vez mais aquilo que ele deveria cobrar dos seus conterrâneos. Mas a condição do homem perdido de Zaqueu é a mesma que a nossa, distante do Senhor. Porque as ações de Zaqueu não refletem ou não são a essência da sua condição perdida. Isso nos ensina que, por essência, Zaqueu estava perdido não por ser um publicano. Zaqueu não estava perdido ou distante de Deus apenas por cobrar impostos, mas que estas ações expressavam a sua condição. Da mesma forma com que nós, distante do Senhor, expressamos em tudo o que fazemos a nossa condição de perdidos. Distante do Senhor, tudo o que fazemos irá apresentar a nossa condição de perdidos diante de Deus. Isso é o que Jesus nos ensina quando fala aos fariseus em outra ocasião, quando fariseus e escribas murmuram a respeito de Jesus estar com um outro publicano que Jesus chamara para ser o seu discípulo. Não sei se você lembra, Mateus, o discípulo de Jesus, era um publicano. E quando Jesus chama Mateus, e Jesus vai até a casa de Mateus, os fariseus dizem: este homem está com pecadores. E Jesus novamente ensina a estes fariseus e escribas que não há ninguém que possa ser considerado justo. Romanos 3,10 nos lembram
ou reforçam aquilo que Jesus já havia ensinado. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis diante do Senhor. Inúteis diante do Senhor. Esta é a nossa condição diante de Deus, quando não alcançados pela obra redentora de Cristo Jesus. Muitas vezes olhamos para determinadas camadas da sociedade, ou para certo tipo de pessoa, com um olhar de desdém, com um olhar considerando como se essa pessoa fosse pior do que nós. Mas não se esqueça da sua condição distante de Deus. Não se esqueça da sua condição antes de ser alcançado por Cristo Jesus. É a mesma. Quer publicanos, quer fariseus, quer escribas. O que nos distingue é o chamado de Cristo Jesus. Não é intelecto, não é conta bancária, não é tradição familiar, não é membresia apenas de uma igreja, mas é como fomos impactados pelo chamado de Cristo. Mas para continuarmos e voltarmos à nossa cronologia, é preciso responder a segunda pergunta: quem é Jesus? E eu creio que essa passagem nos ensina muito sobre a natureza divina de Jesus, realizada e operando na nossa salvação. O texto nos diz que ao avistar Zaqueu naquela árvore, Jesus o chama pelo nome. Se você ver aqui, Zaqueu, desça depressa, versículo 5. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Eu creio, meus irmãos, que essa passagem nos ensina, o que essa passagem nos ensina a respeito da natureza divina do Senhor é que ele já conhecia Zaqueu antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade. Jesus já conhecia este homem antes da fundação do mundo. Ele inicia o seu relacionamento com esse homem da mesma forma sobrenatural que chamou a Natanael. João 1, nós já tivemos a pregação a respeito do chamado de Natanael. Jesus conhecia Zaqueu antes da fundação do mundo. Neste mesmo evangelho de João, que conta a história de Natanael, no capítulo 6, versículo 35, Jesus nos ensina um pouco mais a respeito da sua natureza divina, a respeito da sua obra em relação à salvação, quando diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu não sei se você percebeu, mas assim como nós lemos o primeiro texto bíblico da nossa liturgia, o reverendo Geimar nos trouxe a palavra do Senhor, assim como esta passagem, ou como o texto de João 6, nós estamos falando aqui dos termos da doutrina da eleição de Deus para com o seu povo, na obra de Cristo Jesus. Sim, Jesus Cristo perfigura a obra da eleição. É por meio de Cristo Jesus que os eleitos são conduzidos como povo de Deus. E para a decepção de muitos que ali estavam vendo essa cena e que hoje se deparam com esta realidade, nós somos apresentados a esta verdade que desde a eternidade o Pai havia escolhido Zaqueu.
Desde a eternidade, Deus já havia escolhido Zaqueu e Cristo haveria de cumprir esta obra naquele momento. Essa é a resposta que Jesus dá quando diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e todos deste número que vierem a mim jamais se perderão. Temos agora aqui neste mesmo texto a clara evidência ou ensino da doutrina do chamado eficaz. Aquele a quem Deus escolheu será chamado única e exclusivamente pela obra de Cristo em sua vida. Quando Jesus viu Zaqueu naquela árvore, ele sabia que Zaqueu era um perdido, e que naquele momento ele precisaria ficar em Jericó para cumprir a sua missão como Deus encarnado. Quando Jesus Cristo diz: Zaqueu, desce, porque eu preciso ir para a sua casa, ele não pergunta para Zaqueu: Zaqueu, você me convida para entrar na sua casa? Zaqueu, você me convida para entrar na sua vida? Zaqueu, você deixa eu ser o Deus da sua casa, o Deus da sua vida? Não, Jesus não diz isso. Jesus diz: eu preciso, pois a minha obra se cumprirá, e de forma alguma aqueles que o Senhor, o Pai, me deu, eu os lançarei fora. Compreender quem somos está relacionado em compreendermos quem Jesus é. Da mesma forma que crer em quem Jesus é, nos ensina a reconhecermos quem nós somos. Perdidos, distantes, condenados. Um Deus misericordioso, amoroso, que cumpre a sua obra. A obra realizada por Jesus na cruz está totalmente ligada à nossa condição de perdição. Olhar para a cruz é compreender os efeitos dela em nossa vida. Cantar que eu olho para a cruz é compreender que essa cruz só existiu porque era impossível que eu me reconciliasse com Deus. E merecida a vida que de graça recebemos, significa que sem Cristo não haveria como encontrarmos o caminho para o nosso Deus. Compreender a nossa natureza caída nos conduz a compreender a obra de Cristo Jesus. Crer na obra de Cristo Jesus passa por compreendermos quem nós éramos sem Jesus em nossa vida. E por isso nós caminhamos para a nossa terceira questão. Respondido quem nós somos, respondido quem Jesus é, devemos responder qual a relação entre estas duas respostas. A primeira coisa que aprendemos nessa passagem sobre esta relação entre a pessoa de Jesus e a nossa, é que o chamado eficaz de Jesus transforma a nossa condição. O chamado de Jesus transforma a nossa condição. Zaqueu não permaneceu sob a mesma condição quando Jesus disse: Zaqueu, desce. O texto é claro em apresentar uma transformação imediata em Zaqueu, que desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, o texto nos diz. E eu tenho para mim que essa exposição, quando Lucas diz que Zaqueu recebe a Jesus com alegria, Lucas já está demonstrando que neste momento Zaqueu já desfrutava da fé salvadora. Quando Zaqueu desce dessa árvore, ele já está transformado. E olha, meus irmãos, nós devemos pensar isso a respeito do chamado de Jesus. O chamado de Jesus não atende aos nossos padrões. Deus pode realizar o seu propósito por meio da obra de Jesus de formas variadas. Há aqueles que precisam ser convencidos de uma forma mais específica, como por exemplo a história da mulher samaritana narrada no Evangelho de João. Jesus desprendeu um tempo com aquela mulher, precisou tocar nos pontos que abririam os olhos daquela mulher. Mas também há aqueles que precisam experimentar
de uma forma sensitiva ou sensível à obra de Cristo Jesus, como Cristo curou muitos e a partir disso os olhos foram abertos. Mas há também aqueles que a fé salvadora opera de forma instantânea. E vejam que coisa preciosa. Nós temos a história de 2 publicanos que são transformados instantaneamente após o chamado de Jesus Cristo. Mateus, o seu discípulo, e Zaqueu. O texto nos deixa claro que houve uma transformação. Jesus diz que houve salvação naquela casa, na vida de Zaqueu. Mas o ponto principal nessa questão é que apesar de o chamado eficaz de Cristo Jesus não atender aos padrões humanos, este chamado está sujeito a uma única realidade, de que encontramos a completa redenção em Cristo Jesus. Todos esses casos que eu citei, todos os meios pelo qual Deus opera a obra de Cristo Jesus, atendem o propósito de chamar os eleitos, e os olhos são abertos por uma única e mesma verdade. Vejam, meios distintos, pela mesma obra, com o mesmo objetivo e o mesmo princípio. Cristo Jesus como Redentor. Cristo Jesus como a única solução para aqueles que se encontram perdidos. E este é o desenvolvimento proporcionado pela obra de Cristo Jesus naqueles que são chamados. O seu chamado deve produzir transformação de condição. O chamado de Cristo Jesus em sua vida deve transformá-lo, dar uma nova identidade, uma nova vida. Sermos transformados sobre o alicerce de que em Cristo recebemos nova vida, nos leva ao desejo por reparar aquilo que nos distanciava do Senhor. Vejam que muitos estavam ali olhando para aquela cena, e provavelmente aqui o texto resume, mas Jesus já deveria estar na casa de Zaqueu, e muitos estavam murmurando: olha lá, Jesus entrando na casa daquele publicano, pecador. E nós temos um corte para uma outra cena, provavelmente dentro da casa de Zaqueu, onde Zaqueu responde, se não diretamente a esses que estavam murmurando, mas respondem a nós, que a sua vida havia sido transformada. E uma vida transformada é enxergada por ações práticas. Zaqueu diz: queria vender os seus bens, dar metade dos seus bens aos pobres. E se fez algum roubo, ou se defraudou alguém, iria substituir 4 vezes mais, muito aquém daquilo que era exigido pela lei. O chamado eficaz de Jesus produz transformação da nossa condição. E uma dessas transformações é o desejo por reparar tudo aquilo que nos distanciava do Senhor. O chamado de Jesus transforma a sua vida. O chamado de Jesus muda a sua condição. E uma dessas transformações é que agora você não quer mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Vejam que nós estamos aprendendo, o que a palavra de Deus está nos dando, são de certa forma questões a serem respondidas, para avaliarmos a nossa própria relação com Deus. Eu espero que nesta manhã você esteja respondendo a essas questões a respeito da sua vida, a respeito de, afinal de contas, qual encontro você teve com Jesus Cristo, e se isso pode ser sentido por meio das suas ações durante o seu dia a dia comum. Se vocês, crianças e adolescentes, podem experimentar Cristo Jesus na sua vida escolar, na forma com que vocês obedecem aos seus pais. Vejam, uma transformação que é enxergada. O que Zaqueu está demonstrando em ações poderia ser transcrito assim: Senhor, eu só quero que você saiba que o Senhor me chamou, me salvou, e que eu me arrependi das minhas más ações no passado, e estou tentando fazer a coisa certa agora.
Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, eu estou arrependido daquilo que eu fiz, e agora o que eu mais desejo é fazer a coisa certa. Não é interessante como este acontecimento real, isto aconteceu, exemplifica claramente uma parábola que Jesus contou a respeito de arrependimento, que nós lemos hoje, nesta manhã, o reverendo Gabriel leu, e que esta parábola fala a respeito de um publicano, que reconheceu a sua condição, que diferente daquele que dizia, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou como esse, eu tenho méritos, aquele publicano reconheceu a sua condição e a única coisa que ele desejava era a misericórdia. Compadece-te de mim. E o próprio Jesus diz que este foi justificado. As palavras de Zaqueu demonstram o resultado da sua conversão. O chamado de Jesus traz consigo o arrependimento por aquilo que fazemos, contrário à vontade dele, e o desejo por santificação. A perseverança dos santos é isto. Ela é conduzida, ela é proporcionada pela obra de Cristo Jesus. Uma vez salvo, sempre salvo. A graça irresistível nos alcançou. Mas com tudo isso vem o desejo ardente, contínuo, de continuarmos sendo santos a cada dia. Pois compreendemos a nossa nova condição. Este é o resultado da compreensão de quem Jesus é, de quem nós somos. Esta é a resposta do relacionamento entre estas duas verdades. Perdidos, inúteis, graça, misericórdia, poder para nos salvar. E a relação é uma nova vida, não mais segundo aquilo que eu era, mas por aquilo que eu fui comprado a ser. Precisamos responder a estas questões. Precisamos nos avaliar. Precisamos compreender como está o nosso relacionamento com este Jesus, que morreu pelos seus, e que a sua morte transforma vidas. Vejam que o que Zaqueu fez não foi algo para alcançar a sua salvação. Quando Jesus diz, houve salvação nesta casa, ele não estava simplesmente validando os atos de Zaqueu. Zaqueu, agora você vai vender os seus bens, vai restituir, agora sim você está salvo. Não, o que Jesus estava fazendo era validando a demonstração daquilo que já havia acontecido no coração de Zaqueu. Porque é esperado, é necessário, é requerido, é desejado que o povo comprado pelo sangue de Cristo mude, seja transformado, e que expresse no dia a dia a gratidão pela obra de Cristo Jesus em sua vida. Neste domingo à tarde, na nossa segunda-feira de manhã, nas pequenas coisas do dia a dia, como nas questões mais difíceis que este mundo nos apresenta. Cristo precisa ser experimentado por aqueles que por Ele foram chamados. Esta é a beleza da nossa vida com Cristo. Este é o tesouro do reino de Deus inaugurado na pessoa de Cristo Jesus. Este é o poder da cruz, essa é a esperança da eternidade, que agora somos novas criaturas e viveremos como tal. Eu não sei se em algum momento da sua vida você se deparou com essas 3 perguntas, mas hoje elas lhes foram feitas. Pode ser que você, mesmo parecendo conhecer a Jesus, ou de certa forma se enganando, ou tentando viver numa superficialidade, ainda esteja perdido. Pode ser que você não encontrou o seu caminho, pois ainda não conheceu Jesus como Ele diz ser, e pelos desdobramentos que isso impactam em sua vida. Saiba que a obra de Jesus representa o plano de Deus para buscar os seus eleitos que estão perdidos.
que nunca conseguirão achar o caminho da reconciliação a não ser por meio deste chamado. É interessante, o pastor Sproul, ou Robert Charles Sproul, a respeito do chamado de Jesus Cristo, diz assim: Deus nunca convida os pecadores ao arrependimento. Este chamado é uma ordem, é um imperativo. Se você está perdido, se não quer continuar perdido, é necessário que Jesus venha até você. Jesus não convida, Jesus ordena. Aqueles que compreendem quem Jesus é, aqueles que compreendem a sua natureza distante do Senhor, são chamados a obedecer àqueles que o salvou. Mas também é verdade que quando alcançados por esse chamado, experimentamos o genuíno arrependimento e o desejo por uma vida transformada. Você quer saber se já foi chamado? Você quer saber se já foi chamado a descer da sua árvore? Ou a mudar a sua condição? Como você trata os seus pecados? Como você trata a verdade de que você faz coisas que desagradam a Deus? Não aos olhos humanos, não aos olhos de uma comunidade religiosa, mas como você considera, o que você pensa, como você se sente em relação àquilo que você faz que desagrada a Deus. Arrependimento genuíno e desejo por santidade divina. Desejo por santidade de vida são expressões daqueles que já ouviram o chamado do Senhor Jesus Cristo. Que essas duas perguntas, quem somos e quem Jesus é, possam ser respondidas de forma a te conduzir a experimentar os resultados de quem você é e de o que Jesus fez por você. Que Deus nos abençoe a olharmos para a beleza da obra de Cristo Jesus e a desfrutarmos daquilo que ela nos proporciona. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por tamanho amor. O Senhor nos ensinou a respeito de quem nós somos. O Senhor nos permitiu conhecer a nós mesmos e a percebermos a nossa condição. Condição de perdidos, condição de distantes, condição de incapazes de estarmos com o Senhor. Mas da mesma forma, o Senhor nos revela a tua obra maravilhosa de amor e graça na pessoa de Cristo Jesus, Deus encarnado, com o propósito de remir o seu povo. Que ao olharmos para a pessoa de cruz, que ao olharmos para a cruz de Cristo, vejamos o amor derramado por aqueles que creem que eram perdidos, que creem que eram incapazes, e que agora descansam e desfrutam da obra de Cristo Jesus de uma forma diferente. Não vivendo segundo as nossas paixões, não vivendo segundo os nossos propósitos humanos, mas vivendo simplesmente pelo desejo de estar cada vez mais perto de Ti. Cristo nos garantiu este acesso. Cristo nos capacita a vivermos dessa forma, para que um dia, na eternidade, plenamente desfrutemos daquilo que já nos foi conquistado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra de Cristo Jesus. E que Teu Santo Espírito abra os olhos, a mente e o coração daqueles que o Senhor escolheu e que ainda não ouviram o Teu chamado. Que esta verdade fortaleça o dia a dia comum de cada um daqueles que já ouviram este chamado e que nos alegremos nesta verdade. É isso que lhe pedimos, gratos, confiantes, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.